conversar agora com esses queridos que estão com a gente. Carla Secarello, Oi. Obrigada pela presença. Você tá bem? Eu tô, e você? Também tudo Muito ótimo. Obrigada pela presença, Eu viu? agradeço. E também o Sérgio Savian, que é psicanalista e escritor especializado em relacionamentos. Tudo bom? Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado. Carla, como psicóloga e sexóloga, também ajudando nesse assunto que é muito interessante. Muitas pessoas já viveram isso na pele, dizem que existe, sim, que é verdade. Outras passaram em brancas nuvens pelos 7 anos, não sentiram crise nenhuma no relacionamento. E aí fica aquela dúvida, será que a crise de fato existe? Ou é uma situação que envolve o que as pessoas estão vivendo naquele momento? Vamos começar com você, Carla. A crise de 7 anos existe mesmo? Existe para alguns casais, né? Mas essa crise ela pode acontecer até mesmo muito antes dos 7 anos, né? Eu vejo que tem toda uma festa em cima dessa questão, vamos dizer assim. Mas as crises, elas são presentes no relacionamento, não importa em que momento ela vai acontecer, mas para alguns acontece exatamente nos 7 anos. Parece que a cabeça já fica conduzida para isso, né? Mas, enfim, eu acho que a gente não deve ficar muito presa a essa questão, não, né? Eu acredito que isso é muito verdade, né, Sérgio? Essa coisa da gente programar a cabeça para dar problema com 7 anos. Porque essa ideia já vem pronta. Será que a gente atrai realmente? Aí você fica preparado para ter uma crise para enfrentar a turbulência ali, né? Não necessariamente. Aliás, o mundo está indo cada vez mais rápido. E a crise pode ser em 7 meses também. Pode ser em 7 dias. 7 dias. Crise de uma semana. Sabe que eu já atendi pacientes que chegam no consultório e se separaram com uma semana de casamento. Sim, 7 dias. 7 dias. Não deu tempo nem de fazer álbum, né? É uma coisa assim louca. Eu tenho de construir uma história, né? Hoje os modelos de relacionamento estão muito diferentes, né? A gente não precisa contar exatamente da data em que você oficializou a relação. Muitas vezes a pessoa casou, depois de um ano está tendo problema, mas está junto há muito tempo, morando junta, dividindo o mesmo teto. Então já estão vivendo matrimonialmente, né? O que eu acho assim, que conflito sempre vai ter, porque duas pessoas são sempre diferentes uma da outra. Então, toda a questão é você saber administrar os conflitos. Quanto mais você sabe administrar os conflitos, você não precisa dar aquela crise de identidade da relação. Porque a crise vem quando você não sabe conversar, quando as coisas não são colocadas. Eu atendi um casal certa vez que eles não brigavam nunca. Olha. Parecia 2 flores de plástico, assim, não brigavam. Mas é um problema isso? É um problema, é porque 100% quando chegou saudável, depois né? de alguns anos, o rompimento foi absoluto, quer dizer, não tinha conversa. Vieram para fazer terapia, mas a coisa já estava num grau de conflito e de crise que não tinha mais recuperação. Então, conflito sim, conflito sempre vai ter. Mas a crise mesmo, ela se instala quando você não sabe resolver os conflitos de uma forma cotidiana. É complicado, né, quando a gente parar para pensar que a gente vai ter uma data para isso. Por outro lado, existe também um estudo muito interessante, né, do Rudolf Steiner, né, que fala dessa mudança que a gente sofre a cada 7 anos. Que a nossa vida ela muda de acordo com os setênios e que a gente vive situações específicas dentro daqueles 7 anos, né? Eu acredito nisso. Eu acho que, pessoalmente, isso vale. Porque a cada 7 anos, todas as células mudam. Então, uma criança com 7 anos, ela tem uma grande mudança psicológica. 14, 21, 28 e assim por diante. Eu tive conversando com uma amiga minha, que é uma grande astróloga, antes de vir para o programa. Eu falei, o que tem o 7? Ela falou, tem o retorno de Saturno, toda uma história. Falar exatamente isso. Então, mas eu não vou entrar nessa... Imagina. Mas para entender assim, pessoalmente, você tem essas quadraturas... Existem mudanças cósmicas, inclusive, mudanças fortes pessoalmente. Quando eu perguntei para ela, e a relação, dá para considerar que a relação tenha esses ciclos, né? Daí a gente ficou conjecturando, e cada pessoa, como a minha colega falou, cada pessoa tem um ritmo diferente para vivenciar isso, né? Depois acho que entra na sua arena. Mas essa questão do retorno de Saturno, ela é muito pontual, né? Porque alguns astrólogos, eles falam que ocorre entre os 27 e 28 anos e é uma transformação de fato que as pessoas passam, né? E depois vai retornar lá na frente, né? No segundo retorno de Saturno, também nesse cálculo aí da temática do 7 e 7. Só que aí quando a gente estava conversando sobre essa pauta, quando a gente ia debater aqui, obviamente eu fiz um retrospecto sobre a minha vida. Eu falei, caramba, exatamente, todo setênio pelo qual eu passei foi marcado por uma transformação. Não necessariamente ruim,
transformação boa. Por isso que eu encaro muitas vezes o número 7 como um momento assim de transformação, um período de transformação mesmo. Né? Até os hormônios mudam Exato, muito, o nosso corpo, né? Não, eu só acho um pouco perigoso, sinceramente, a gente ficar muito presa a essa questão. Porque isso pode ser um pouco depois, um pouco antes. Que a transformação vai acontecer, vai. Exatamente, a transformação vai acontecer. A gente sabe pelas pesquisas, pelos estudos, enfim, como no caso ele falou da criança, realmente aos 7 anos tem uma mudança muito significativa, neurológica, psicológica, enfim. Mas não vamos ficar muito presos a isso, porque você compromete as relações. Verdade, Parece que é o que você falou, parece que fica esperando alguma coisa acontecer. Os conflitos realmente existem, o diálogo ele precisa existir na relação, a gente tem que colocar na mesa o que é que está acontecendo, o que é bom para mim, o que é bom para você, o que não é também. Porque senão não tem como você fazer as negociações, os acordos numa relação. Né? E a gente muda a cada dia. Não vê agora com a internet aí? A gente muda demais. Outra coisa que você tem sendo apresentado para você, se você não trocar ideia com sua parceria, não vai dar certo. Até porque a gente muda muito, até nos nossos objetivos de vida, né? Muitas vezes o que a gente admirava naquele parceiro passa a ser um problema. Exato. Aí eu acho que entra também uma questão de ressignificação daquele relacionamento, se você quiser que ele seja um relacionamento duradouro. Tem gente que vive o ciclo de uma forma mais tranquila. Meu ciclo com essa pessoa acabou. Vamos lá, vamos começar uma nova história. Mas tem gente que quer continuar, sentiu que existe amor. Como é que a gente pode fazer para ressignificar um relacionamento? Eu acho que é fundamental para uma relação ir direto, assim, por muito tempo. Sem autoconhecimento, eu não vejo perspectiva. Eu acho que sem cada um dos dois ter uma reflexão do que eu quero para a minha vida, o que eu quero do relacionamento, porque às vezes o que eu quero do relacionamento é diferente do que você quer do relacionamento. Estamos falando coisas diferentes. Às vezes a mulher quer ter filho e o cara ainda não está preparado para ter filho. Isso é um conflito, um ponto de tensão muito importante. Às vezes eu não gosto da tua família e você gostaria que eu frequentasse a casa dos seus pais. Então tem algumas questões que realmente elas são pontos de conflito. Se você não tiver autoconhecimento, que traz também autoconhecimento, respeito por si mesmo e respeito pelo outro, fica complicado você levar e dar briga, né? Porque... E você falou do autoconhecimento, eu acho fantástica essa explicação, a teoria do Steiner, até porque o estudo da antroposofia serve para a gente se conhecer também. E quando a gente se conhece, a gente acaba conhecendo e respeitando também o momento do outro. Se a gente sabe o momento, estudando a autobiografia, se a gente sabe o momento em que a gente está, a gente consegue também entender como é que a gente vai lidar com o momento em que aquela outra pessoa está passando. Isso, inclusive, na criação dos filhos, né? A gente entender que aquilo é inerente daquela fase, né? Que faz parte daquele conhecimento, faz parte daquele amadurecimento, então, mas sabe que eu escuto isso assim, e eu acho que a gente tem que tentar trazer algumas coisas mais fáceis de entendimento para quem, por exemplo, não tem acesso a uma informação como essa, por exemplo, né? Então, assim, como que eu posso, vivendo um relacionamento do jeito que eu vivo, que dorme todo mundo dentro do mesmo quarto, por exemplo, né? Como que eu posso melhorar isso? Como eu posso melhorar essa relação? Como eu posso lidar com os conflitos e tudo mais? Então, eu acho que, assim, existem questões que realmente são muito elaboradas e que há pessoas que vão ter acesso a esse autoconhecimento, mas há outras que não. Então, eu acho que a gente incentivar para que o casal possa iniciar, pelo menos por uma conversinha, um com o outro, já é um grande passo para um relacionamento. Reservar o momento do casal. Exato. Porque fica aquela coisa misturada, todo mundo junto o tempo todo. Sim, né? Isso em casais assim, ou mesmo casais que são muito racionais demais e que não se abrem para esse tipo de informação, enfim. Eu acho que a gente tem que estimular um pouco esse diálogo que já ajuda muito, né? Eu vou dar um recadinho, na volta eu quero que vocês deem dicas de como fazer isso. Tá bom. Para as pessoas que muitas vezes acabaram já construindo tijolinho, todos os dias, aquele muro que muitas vezes separa o casal e gostaria de transpor. Continua aqui. Vocês continuaram no debate, eu vi. A gente tá falando aqui, né, de que ele tava falando de todo o processo dele e tal. Então, assim, ele passou por 7 anos. Então, no 7º ano terminou o relacionamento, não foi? Meu casamento acabou no 7º ano. Então, olha só. Então, ele tem condições de fazer essa reflexão e tudo mais. Aí eu fico muito me perguntando de pessoas que estão, assim, extremamente necessitadas de sair para trabalhar, para poder ganhar o seu dinheiro, pagar suas contas, tem que chegar em casa e fazer não sei o que.
não tem tempo de pensar em si muitas vezes, sabe? Que é um erro. É um erro, né? É um erro, tá? A gente deveria parar pelo menos um pouquinho por dia para tentar entender essa loucura toda, né? Claro, mas essa autorreflexão que eu vejo que é algo muito mais elaborado, infelizmente, não atinge uma grande parte das pessoas, é a minoria. Porque chega num Infelizmente. ponto que não resolve e parte para agressão física, agressão moral, verdade. xingamento e até morte, por incapacidade de lidar com os conflitos. Exatamente. Então, acho que a gente deveria, é difícil, mas deveria até nas escolas ter matérias ligadas a relacionamento. Eu também acho. Por Eu exemplo, acho. uma Eu coisa acho. básica Eu para acho. todos nós, humanos, é entender que eu tenho um jeito de me comportar que eu aprendi durante a minha história e às vezes eu trago até na minha essência, que é diferente do outro. Então eu não posso exigir que o outro sinta ou se comporte do jeito que eu me comporto. Então esse discernimento de entender que eu sou diferente de você e eu posso te olhar com essa diferença é tudo o que estamos precisando. A gente está vivendo muita intolerância, muita impaciência com o jeito do outro. Se a gente colocar uma vida, um dia a dia mais empático dentro de um relacionamento, tentando se colocar mais no lugar do outro, tentando sentir o que a pessoa sente na pele dela, no trabalho dela, com os estresses, com as coisas que ela vive, será que isso seria uma forma, por exemplo, da gente tentar melhorar esse relacionamento? Eu vejo que sim. E eu acho que se colocar no lugar do outro, a gente tem que ensinar para as crianças desde pequenininho, porque as pessoas têm dificuldade de fazer isso. Eu acho que esse é um ponto. Com bullying na escola, exatamente, situações do dia a dia exatamente. deles, né? Eu acho que esse é um ponto. Um outro ponto é assim, eu briguei com ele, briguei com ela, eu tô com uma raiva terrível, que eu tô com vontade de voar no pescoço dele, no pescoço dela. Então para um pouco, antes de você fazer isso, para um pouco aí e pensa, por que eu tô com tanta raiva dele assim? Por que eu tô com tanta raiva dela assim? Esse é um início de um processo de se autoavaliar. Não dá para confiar nas emoções. Não. Porque tem exatamente, mas eu sinto você pode fazer uma respirar e não besteira. sair, né, do lugar e dar um passo para trás, a gente não enxerga. Você faz besteira. O teu sentimento pode estar contaminado. A gente tem que ter essa coisa de se acalmar e olhar para o espelho, ver toda a tua raiva ali, tentar abaixar isso para ir se relacionar num outro nível, com um pouco mais de racionalidade naquele momento. Vocês estão colocando os pontos assim dessas pessoas que têm esse perfil de extravasar para fora e tem aquelas pessoas que trazem para dentro e vai transforma numa depressão e uma bomba atômica, também, né? né? Então, que eu acho que também tem que refletir, né? O problema é que a gente está vivendo hoje uma cultura do narcisismo muito perigosa, que se alguém for diferente de você, se sente ameaçado. Ou você fica na tua tribo, que todo mundo pensa igual, mas a opinião diferente da sua parece que te ameaça. Você tem que eliminar a outra pessoa. E a gente precisa aprender que não é por aí que a gente vai ter uma sociedade, famílias e relações boas. A gente vai ter que aprender a ver a diferença como algo que complementa, que agrega, que não que ameaça. Eu acho que esse é o o ponto das relações amorosas. Você está junto com o outro que você tem para aprender aquilo que você não é. Você está junto com aquela mulher que ela te oferece o que você não tem e vice-versa. O homem oferece aquilo que a mulher não tem. Para se complementarem, né? Lógico, é por aí que a gente tem que... Muito bom. Gente, que papo ótimo. Vamos deixar para lá, então, esse fantasma dos 7 anos, mesmo porque o 7, na minha opinião, é número de sorte. Para mim também. Vamos deixar essa história do azar para lá, né? É isso aí. Até porque estamos comemorando 7 anos de revista com muita sorte, com muita coisa boa para comemorar. O número da música, o número da sensibilidade. Sim, né? a gente tem o número 7 presente em absolutamente tudo. E a gente vai falar sobre isso ao longo da semana aqui. As pessoas vão parar para pensar muitas vezes, gente, eu não tinha pensado nisso. E é uma loucura, a gente vai ver que ele traz muito mais, atrai muito mais energia positiva do que o contrário, né? Então, é isso aí. Amém. Gente, obrigada pela presença de vocês, que papo maravilhoso. Tá Estão bom. convidados a voltar, é claro. Muito Esse nosso obrigada. novo cantinho, novo cenário aqui, tá de braços abertos para vocês, tá bom? Se De portas quiser, não abertas sei se também. tem espaço, mas Claro. se quiser entrar em contato comigo, meu trabalho, a gente proporciona viagens para a natureza, para os casais, Olha que legal. para se harmonizarem. Vai ter uma agora, dia 13 e 14 de abril, Olha para a que Serra da bom. Mantiqueira. Tá. A gente vai para o Alto da Montanha, É uma Cachoeira, imersão. para harmonizar o casal. legal. Eu proporciono isso Experiência sempre. Tá? No site a gente tem mais O informações? site é Sérgio Savian, que é meu nome, Tá. .com.br, sergiosavian.com.br, e no Facebook também, Sérgio Savian, você me encontra lá, tá?
E para fazer contato com você, Carla, no Insta, né? Pode ser no Instagram, né? Que é o @secarello, mas também tem o meu canal no YouTube, que é o Sexualidade que é Você. Obrigada. Olha, é recomendado. adoro. Obrigada. Então, tem Sexualidade Você, que lá eu falo sobre vários aspectos relacionados à sexualidade humana. Toda semana tem um videozinho novo. Então, eu conto com você lá. É muito bom o canal. Arrasaram, muito bom mesmo. Muito conteúdo obrigada. interessantíssimo pra vida. Obrigada, Sérgio. Viu? Até a próxima, viu? Muito obrigada, bom papo. viu? Obrigada, Carla. Obrigada, Foi um prazer viu? te rever. Tá bom. Até a Prazer, viu? Tudo de próxima. bom, Muito viu? bom.